Então tá bom, vamos lá, 800B. Eu vou lendo aqui e vou respondendo, tá, as questões da nossa revisão. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa errada, ou abre o microfone ou chama no chat, por favor, tá? Então, a primeira. Assim como na eletricidade existe uma lei para as cargas elétricas iguais e opostas, no magnetismo também há. Explique essa lei que ocorre entre os polos dos ímãs. A mesma coisa acontece com o ímã, tem num cabo elétrico, né? As energias, as cargas opostas, elas se atraem e as cargas iguais se repelem. No ímã, isso acontece nos polos, né? Por conta das cargas elétricas que estão ali. Então, polos iguais, norte com norte, se repelem, sul com sul, se repelem. E os opostos, norte e sul, eles se colam. Quem já brincou com ímã quando criança já percebeu isso, né? Que os ímãs, quando a gente vai tentar aproximar, eles têm uma força que você sente mesmo, né? Uma força para eles se aproximarem. E, em compensação, se você vira o outro lado, eles grudam, que às vezes você precisa fazer força para poder tirar. A segunda, que fator provoca orientação na agulha da bússola, apontando sempre para os polos da Terra? O eletromagnetismo da Terra, tá? A Terra possui polos magnéticos. Como o núcleo da Terra é formado por uma massa de minerais e que tem um movimento de rotação, né? Isso cria o campo de gravidade e também cria um campo magnético nos polos. Então, o fator que provoca isso são os campos magnéticos que existem no planeta e se localizam nos polos. Oi, Felipe. Você está me escutando? Oi, Felipe, você está me escutando? Ou abre seu microfone e me responde no chat, tá? Me tira uma dúvida. Como é que você conseguiu entrar na live da 801A? Você entrou, ficou 2 segundos e saiu. Sim, o Bernardo falou que estava invadindo, mas como é que você conseguiu invadir? Ah, tá. Ele mandou o link para você ver. Entendi. Tá, jóia. Então era só isso que eu queria saber. Tá bom, meu amor. Obrigada. Vamos voltar aqui para a correção. É, Vamos lá. Bom, a terceira. Explique de forma resumidamente o funcionamento da bússola. A bússola, ela é uma caixinha, né, com uma agulha imantada. E essa agulha, por ser imantada, ela sempre aponta para os polos do planeta, tá? Então ela funciona obedecendo o magnetismo do planeta. Você tem uma agulha e que por conta dela ser essa agulha é um metal imantado e ela aponta sempre para os polos do planeta, tá bom? A quarta, indica as transformações das formas de energia ocorridas nos exemplos abaixo. O chuveiro elétrico é a energia elétrica transformada em térmica. O gerador solar é energia solar que passa para uma energia térmica, que passa para uma energia elétrica. A lâmpada incandescente, energia elétrica para energia térmica, porque essa lâmpada funciona por um fio de resistência que se aquece produzindo luz. O rádio tocando música, energia elétrica transformada em energia sonora. A quinta, a energia hidrelétrica é a mais usada no Brasil. Determine a vantagem e a desvantagem do uso dessa energia. A energia elétrica, que nós temos geradas por hidrelétricas, ela tem uma grande vantagem. Ela não produz, por não vir de um combustível fóssil, ela não produz gases do efeito estufa. Porém, para você produzir, você precisa de grandes cursos de água, você muda cursos do rio, você alaga regiões, você inunda florestas, você mata fauna e flora. Ou seja, a energia da hidrelétrica é produzida ao custo de um grande impacto ambiental, tá? Essa é a desvantagem dela, tá bom? A número 6. Determine a vantagem e a desvantagem das formas de produção de energias listadas. A eólica.
Olha só, prestem atenção. Eólica, solar, nuclear, biomassa e marés, ou seja, todas elas, menos a termoelétrica, elas não são poluentes no quesito gás carbônico efeito estufa, tá? Então, elas não são poluentes. Então, são energias que nós chamamos de formas de energias alternativas limpas, porque elas não poluem o ambiente. Essa é a vantagem. Porém, as desvantagens, tá? A termoelétrica é que modifica. Vocês podem botar como vantagem para todas elas é que elas não produzem gases do efeito estufa. A termoelétrica, ela produz esse gás, tá? Agora, a vantagem delas, né? Desculpe, as desvantagens, tá? Então, nós falamos aqui, todas elas são limpas, tirando a termoelétrica. A vantagem da termoelétrica, a termoelétrica, ela é sempre produzida, tá? Você pode dispor dela a qualquer momento. Bom, a desvantagem. A termoelétrica, além do preço, que ela é muito cara, a desvantagem, né, é que ela é extremamente poluente. Ela produz gases do efeito estufa. As outras, vamos lá. Energia eólica, desvantagem. O barulho interfere em rotas migratórias de aves. A solar, a desvantagem, cara e cria ilhas de calor onde tem aquelas placas. A nuclear, a desvantagem, ela é de risco, tá? Qualquer acidente, você provoca danos graves, sérios no ambiente. A termoelétrica, falamos, né, do preço do gás carbônico. A biomassa, você precisa desmatar áreas para fazer a plantação, tá? E a das marés, precisa ser de áreas onde as marés têm um constante movimento e você depende da movimentação da maré. Você não tem um controle sobre esse tipo de produção de energia, tá bom? Deixa eu ver. Ok, ninguém fez nenhuma pergunta. Tá, então eu vou seguir aqui. A sétima. Como as formas de energia citadas acima são produzidas? Então, vou falar da produção de cada uma delas, tá? A energia eólica, o vento gira grandes pás, né, de rodas moinhos, de cataventos, né, gigantes, e quando essa pá roda, ela roda um eixo que vai fazer com que gire, né, esse dínamo, esse gerador de energia. A solar, as placas aquecem, captam a energia do sol, aquecem os fios que vão produzir ali a energia que vai gerar, né, vai ficar guardada numa bateria ou pode ir direto através desse calor. Essa energia térmica é transformada em elétrica, né, por pequenas placas próprias para isso, que levam diretamente os fios para dentro dos relógios da casa, fazendo ser distribuída. A nuclear e a termoelétrica, elas funcionam iguaizinhas. Diferença que a nuclear, quem faz o aquecimento é um material radioativo, geralmente o urânio, e a termoelétrica é um gás, um petróleo, né, no carvão, alguma coisa assim que vai ser queimado, tá? Produzindo muito gás carbônico, como um grande churrasco. Então, como é que elas funcionam? Você tem uma caldeira com água, essa água é aquecida. Quando ela é aquecida, ela evapora. Esse vapor sobe fazendo uma pressão. Essa pressão, esse vapor, quando passa por um dínamo, né, uma turbina, faz rodar. Quando roda, gera a movimentação do dínamo, né? Gera a movimentação daquele gerador que tem lá um fio de cobre que vai rodando, rodando e produzindo energia elétrica. Elas funcionam da mesma maneira. O combustível é que é diferente. Um usa um combustível radioativo, a outra usa um combustível fóssil para poder aquecer a água. A energia da biomassa, você vai utilizar a produção de gás através da decomposição desses organismos, tá? Ou você pode gerar como álcool diretamente o combustível. A energia das marés.
você vai ter a movimentação da maré, né? Maré alta, maré baixa, as ondas, e faz com que grandes plataformas que estão ali, presas a um dínamo, subam e desçam. Então, conforme essas, desculpe, plataformas sobem e descem, esse movimento faz com que uma turbina rode, movimentando o gerador, tá? Até o momento, gente, alguma dúvida de vocês, alguma questão? Vocês querem que eu repita alguma questão, alguma resposta? Não? Ok, então eu vou continuar, tá? Alguém me respondeu aqui, não. Oitava, o que são formas de energias renováveis e não renováveis? As formas de energia renováveis são aquelas que o meio ambiente podem repor rapidamente. E as não renováveis são aquelas que ou ele não vai ter como repor, ou que demoraria milhares de anos para serem repostas. Então, são aquelas que demoram muito, ou não podem ser repostas, ou demorariam muito para serem repostas, tá? A nona, o que são combustíveis fósseis e exemplos? São combustíveis onde a matéria-prima foi formada, né, junto com a formação do planeta. Então, os combustíveis fósseis são petróleo, seus derivados, né, o gás natural e o carvão mineral. Só que todos eles têm muito carbono na sua composição. E com a queima, eles liberam esse carbono na forma de gás. Então, eles são poluentes demais. Décima. Entre uma lâmpada de 6 watts e 15 watts, qual delas consumirá mais energia? Justifique. A de 15, óbvio, né? Porque para produzir mais energia, ela tem mais força, mais potência, então ela precisa de mais energia para poder trabalhar, porque ela é uma lâmpada mais forte, tá? A potência dela é maior. 11. Cite 3 ações para economizar energia nas residências. Várias, né? Tivemos o filme, tem no nosso livro, como banhos rápidos, regular o uso do ar-condicionado, cuidado com a geladeira não ficar aberta, evitar aparelhos ligados quando você não precisa deles, tá? Temos várias. E lembrem-se, quando você economiza energia, você economiza água, que é uma coisa que está bastante escassa. 12. Explique como o eletromagnetismo promove o trabalho de um aparelho elétrico. Então, vamos lá. Você tem, né, os fios de cobre enroladinhos no motor, por exemplo, de um ventilador ou de uma furadeira, e dentro você tem uma pecinha que é um ímãzinho. Quando esse ímã começa a movimentar, esse movimento ao redor dos fios de cobre cria um campo eletromagnético, ele cria um campo de energia, porque aquela energia, né, desculpe, aquele magnetismo, ele começa a ter um movimento e isso cria um campo de energia que passa para esse fio e faz então o motor funcionar, tá? 13. Por que a corrente elétrica interfere no funcionamento de uma bússola? Porque o magnetismo, ele tem a sua carga elétrica, né? Então, ele tem polos. Então, quando você liga um campo elétrico perto de uma bússola, esse campo elétrico, ele interfere no magnetismo. A corrente elétrica, ela interfere no magnetismo, nos polos magnéticos. E aí você desregula a sua bússola. 14. Explique a frase. Quando economizamos luz, economizamos água. Falamos agora há pouco. Por quê? A nossa energia é produzida através de hidrelétrica. Quanto mais luz eu consumo, mais água eu consumo. Vocês não eram nascidos. Eu não lembro agora, assim, mas tem já um tempo. Nós tivemos um problema no Brasil que foi chamado de apagão, onde, perguntem aos pais de vocês, nós tínhamos limite de luz para usar, né? Eles fizeram lá um limite que dizia que eu só podia usar tantos quilowatts por mês. E isso significava ter um aparelho tal ligado, outro aparelho tal ligado, tanto tempo. Então, nós tivemos um período chamado de racionamento. Nós não conseguíamos produzir energia para o país funcionar, porque nós tivemos uma seca absurda. E aí nós passamos a ter um racionamento de energia elétrica. Nós tínhamos uma tarifa, uma taxa. Quem passasse daquilo
pagava multa, tá? Então, foi um problema para as indústrias funcionarem, para os salões de beleza funcionar, né? Foi assim muito complicado. Os prédios tiveram que desligar os elevadores, né? Tudo assim para tentar economizar energia, né? A gente foi obrigado a economizar água para usar pouco a bomba, foi muito confuso, tá? Porque para você utilizar qualquer aparelho elétrico, você precisa utilizar a luz que vem da água. E a 15. Qual a relação existente entre os combustíveis fósseis e o aquecimento global? Os combustíveis fósseis, eles liberam gás carbônico, a queima desse combustível para produzir energia. A gasolina, o carvão, o gás, tudo isso, quando é queimado para produzir a energia, eles vão liberar gás carbônico, tá? Então, o combustível fóssil não é uma fonte limpa. Eles produzem gás carbônico que aumenta o efeito estufa. Turma, alguma dúvida nessa correção? Mesmo ficando gravada, mas existe alguma dúvida de vocês para essa correção? Eduarda, não? Tá. Então, gente, olha só, eu daqui a pouquinho eu tô